A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, gente, sejam bem-vindos ao Pod Povo, podcast que conversa com a população macaense, conversa para a população macaense e conversa sobre a população macaense. E hoje eu vou receber uma macaense, incrível, né, cara? Toda vez que a gente vem aqui, pergunta para a pessoa, de onde você é? Fala todos os estados brasileiros, graças a Deus, porque nós somos uma cidade acolhedora, mas Macaé é difícil a gente ter um macaense. Só que antes disso, antes de você conhecer essa macaense, que vai entregar muita coisa boa aqui pra gente, eu vou pedir para você acessar a rede social da TV Câmara. No YouTube, @Câmara de Macaé. E a gente tá no Instagram, no Facebook. Tem mais alguma coisa? Tem o X também. Olha, a gente tem a nossa programação, esse podcast e mais outros podcasts que eu não vou falar o nome, que são muitos, que senão fica ali o diretor soprando pra mim porque eu me perco. Mas todos vão se adequar com você, eu tenho certeza que você vai achar um conteúdo que você, com certeza vai ser especial, vai falar o seu coração. Se não for pra você, vai ser direcionado pra alguém que você conhece. Por isso que eu peço, acesse as redes sociais, curta, comente, compartilha. Terça e quarta, sessão da Câmara. Muito importante a sessão da Câmara para você ficar sabendo tudo que acontece no Legislativo, tudo que acontece com a sua cidade, tudo que acontece com a política da sua cidade. Tudo passa pelo Legislativo. Então, terça e quarta, sessão da Câmara. Sexta-feira, a gente tem o Jornal 360. No Jornal 360 você tem notícias da região toda. Fora isso, a gente tem uma agenda cultural que te dá a missão. Não sabe o que fazer no final de semana? Cola com a gente que a gente te dá a missão. Agora eu vou para a nossa convidada mais que especial. Eu já estava lá fora conversando com ela. Uma coisa muito interessante que aconteceu esses dias, eu estava conversando com ela, não vou falar o nome ainda. E a gente, numa conversa de áudio, assim, eu até comentei com ela, nossa, eu senti uma sensação tão boa, não foi? E tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a nossa energia, que ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Gláucia Neves. Obrigada. Prazer te receber. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui também e falar sobre um assunto que me encanta, né? Que, na verdade, que é a minha missão, né, de vida hoje. Gláucia, antes da gente entrar nesse assunto, nesse monte de coisa que a gente tem para poder oferecer para as pessoas conhecerem, fala um pouquinho de como começou esse seu trabalho. Então, eu trabalhei 25 anos no mercado corporativo, né? Sou formada em gestão de RH, MBA em gestão empresarial, e em 2012, me veio uma inquietação, né, no coração, sem saber o que era. E eu procurei a ajuda de algumas pessoas, o diretor da empresa que eu trabalhava, ele me indicou fazer um curso de PNL, de Programação Neurolinguística. Eu nem sabia que existia isso naquela época, enfim. Pessoa muito focada em trabalhar, eu era workaholic extremamente. Você era mais dos números? Eu era gerente administrativa e gerente de RH. Então era essa área, então eu misturava humanas, né? Humanas também, mas também do números, porque o administrativo acabava mexendo com isso também. Enfim, 2012, conheci a PNL, me encantei e começou a chavinha mudar. E aí fiz a formação completa do PNL, mas não foi o suficiente para realmente mudar a minha vida, né? Como eu mudei agora em 2020. Continuei no mercado corporativo, 2017 me vi fora do mercado, ia completar 50 anos, eu falei, bom, e agora, né? Famoso 50 anos, vou fazer o que da minha vida? Fiquei assustada, óbvio, né? Porque era tudo diferente, como eu falei com você mais cedo. Tudo que é desconhecido a gente fica com medo, né? A gente fica assustada, achando que não dá conta, enfim. E assim, não fui diferente comigo. E aí aí resolvi fazer um curso de guia de turismo. Falei, vou abrir uma empresa de guia de turismo com a minha irmã, vamos viajar, vamos fazer tudo, enfim. Como foi, o que veio? Comecei a fazer o curso em 2019, em março de 2020 veio a pandemia.
Quem que faz turismo? Ninguém, com pandemia. Ninguém viaja, nem sair de casa, na verdade, né? E eu fiquei 5 meses praticamente dentro de casa, em função da pandemia, enfim. E aí, eis que na minha timeline aparece a formação da metodologia humanoterapeuta, que é o meu carro-chefe com que eu trabalho hoje. Eu olhei aquela informação, pesquisei, fui lá no site deles, enfim, assisti uma semana de aula grátis para entender como é que era, que eles sempre fazem isso, né? Legal. Eles sempre dão uma semana de aula para você entender do que se trata. E aquela semana para mim falei, é isso. Mas eu falei, isso não era para trabalhar com isso, é porque eu estava querendo me encontrar, eu estava me sentindo perdida, tipo, tudo novo, enfim. E eu comecei a fazer o curso, fui tratada com essa técnica, e aí eu falei, gente, eu não quero só para mim isso. Isso mudou totalmente a minha visão de vida. E aí eu entendi que eu podia começar, eu deveria multiplicar isso para as pessoas, porque eu sempre falo, terapia, ninguém precisa, as pessoas merecem terapia. E aí eu comecei a trabalhar, atender oficialmente em janeiro de 2022, porque de 2020, da formação até 2022, é aquela história, era um frio na barriga, será que é isso mesmo que eu quero? A gente se sente um pouco insegura, porque é tudo novo, né? Imagina, eu vivia no escritório de 8 às 5 da tarde. Então, eu ia cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas é uma responsabilidade muito grande. Sim. E aí eu fiquei ainda relutando, enfim, mas eu atendi esses 2 anos, de 20 até 22, sem cobrar. Porque eu queria saber se era isso mesmo, eu queria aprender, eu queria me certificar que isso funcionava para as pessoas, como funcionou para mim. E quando eu entendi, eu falei, bom, é a minha missão, é o que me faz acordar todos os dias, com o coração... E é um caminho sem volta, né? Aí você fiz o reiki, fiz o DEM, outra formação. O que é reiki? Eu já ouvi falar, mas a gente escuta muita coisa, mas ninguém traz uma informação precisa. Eu vou aproveitar que você está aqui e vou pedir para você falar o que é reiki. Reiki, eu trabalho com energia com as mãos. É uma técnica já milenar, que é onde você faz símbolos, desenha símbolos, esses símbolos significam energias. Por exemplo, tem um símbolo que fala sobre Jesus cura. O nome do símbolo é Jesus cura. Você faz um símbolo na mão, energeticamente você começa a sentir essa vibração na sua mão. Símbolo? Com um símbolo que significa isso. Mas olha só, você faz a formação primeiro. Com a formação, o mestre que te forma, ele vai fazer a sintonização dessa energia em você. Você vai se sintonizar com essa energia. Não é do nada. Faz a formação completa, terminou a formação, o mestre que te formou, ele sintoniza essa energia com você. Quando você sintoniza essa energia, você tem ela para a vida inteira. É energia de Deus, não é energia... É conexão com Deus através de símbolos. Então você faz esses símbolos, se conecta com essa energia e você transmite essa energia através das mãos. Nossa. Você faz curas, assim, maravilhosas, energéticas, emocionais, é muito profundo. Isso foi de não sei quantos anos atrás, eu me formei há pouco tempo, não tem muita detalhes isso, não tenho memória disso. Mas enfim, é uma técnica também que funciona energia é tudo. Energia somos nós, é o microfone, é a água. E o que nós temos dentro do corpo? Sangue. Sangue o que é? Água. Nós temos a energia toda vibrando dentro da gente o tempo inteiro. Pulsando, né? Pulsando o tempo inteiro. Então, é mais ou menos assim. Eu quero aproveitar esse monte de coisa, porque tem muita coisa pra gente perguntar, e se eu perguntar tudo que tem pra perguntar, a gente não entra no material. E você tava falando um pouco pra gente, pra mim e pro meu amigo aqui, sobre a questão dos corpos, isso daqui. Os chakras. Tem esse... Como que funciona tudo isso dentro do seu trabalho? Então, primeiro a gente trabalha com a mesa quantiônica, que é essa mesa quantiônica, onde tem alguns símbolos chamados símbolos sagrados. Um deles é esse aqui que chama de olho de Horus, que é a representação da nossa pineal. A pineal, o que é? Para quem não conhece, busquem lá, procurem lá no Google. É a conexão com a espiritualidade, a conexão com Deus. Então, para início de trabalho na metodologia humanoterapeuta, a gente coloca a energia da pessoa nesta mesa e a partir dessa energia a gente vai fazer perguntas. Quem que responde essas perguntas? E aí eu vou explicar para vocês. Como eu estava explicando para você, nós temos
7 corpos. Vou explicar novamente. Isso aqui não é uma invenção de agora. Isso são conhecimentos milenares que o mundo oriental já sempre soube disso. Nós, no mundo ocidental, fomos impedidos, algum tempo atrás, já sabe da história da Aquisição, pessoas que tinham visões, elas tinham queimadas porque achavam que era coisa... Bruxaria, enfim. Isso tudo já existiu, sempre existiu. Então nós temos 7 corpos. Esse primeiro corpo é o corpo físico, que é esse corpo que a gente vê, material. O segundo corpo é o duplo etérico, é onde estão os nossos vórtices energéticos, os nossos chakras, que é como se fosse o combustível do carro. O terceiro corpo é o corpo emocional, onde estão todas as nossas emoções, tristeza, alegria, raiva, medo, enfim. O quarto corpo é o mental inferior, então toda a parte racional, toda a parte mental nossa está nesse corpo. O quinto corpo eu chamo de mental superior, que é aí que eu falo, esse mental superior é o que responde na mesa. Isso aqui. As respostas são dadas através da energia vinda desse corpo. Por quê? Esse corpo é, como costumo dizer, que está o nosso projeto de vida. Quando a gente vem para nascer, a gente escolhe nosso pai, nossa mãe, aonde nós vamos nascer, para poder resgatar algumas coisas. Para quem acredita em vidas passadas, de vidas passadas. Para quem não acredita, de nossa ancestralidade. Questões de ancestralidade que não foram resolvidas, nós viemos para ajudar a resolver. Para quebrar paradigmas, para quebrar a corrente de alguma questão, seja lá o que for. Então, esse corpo está o nosso projeto de vida. Quando eu boto a energia da pessoa na mesa, é esse corpo que responde. Nossa. Depois tem o sexto corpo, que é o búdico. Esse búdico também, para quem acredita em vidas passadas, todos os registros de vidas passadas. Para quem não acredita, toda a história da sua ancestralidade está nesse corpo. E o primeiro, o último, é o Atman, que é essa centelha de vida, é conexão com Deus. Quando eu faço o trabalho energético, eu trabalho nesses 3 corpos, no mental superior, no mental inferior, que é o racional, e no emocional. Então, por exemplo, eu vou identificar, você vai falar assim, olha, Glaucia, eu estou com uma questão para tratar, sei lá, um problema com meu pai, com minha mãe, enfim, o que quer que seja. Eu vou identificar na mesa se essa questão, se essa dor, que eu chamo de bloco energético, ele está localizado no corpo emocional, no corpo mental ou no corpo espiritual, que eu chamo mental superior. A partir daí, eu vou identificar quantas sessões de cada técnica energética será feita no seu tratamento. É muito profundo, é muito direto. Quando eu começo a pesquisar... São várias camadas. Várias camadas. Mas é profundo por quê? O que eu costumo dizer? A nossa mente pra gente. Então, se eu for trabalhar com só a questão da fala, com a técnica da fala, a gente às vezes não consegue falar tudo. Na questão energética, você não tem como mentir, porque não é você que está falando. Eita. É a sua energia que está falando. Meu Deus. Por isso que é tão profundo. A gente já faz o diagnóstico, identificando aonde está localizado esse trauma. O que é um trauma também? Qualquer coisa que você tenha se vivido e que você não conseguiu elaborar perfeitamente. Pode falar. Então, é como se fosse um processo de cura. Por exemplo, a pessoa que teve problemas com o pai e hoje isso reflete na vida dela, não teve oportunidade, de repente, para se consertar com o pai. Fazendo esse trabalho, ainda que ela não admita que tenha isso, consegue captar essa eventualidade, né? E direcionar para o tratamento. Exatamente. Porque, por exemplo, o nosso subconsciente, você sabe, nosso cérebro é 95% subconsciente e 5% consciente. Então a gente acha que é a mente que manda. Jesus, eu botei no silencioso, não sabe o que é isso? É a insulina da minha cachorrinha, mas eu já dei em casa antes de sair. Eu esqueci de tirar só o alarme. Nosso subconsciente é 95%, nosso consciente é 5%. E a gente acha que é uma consciência que manda na gente, mas é o subconsciente. E o subconsciente é o que está lá escondido. A gente não quer olhar. Não quer olhar, não está preparado para olhar, porque dói. A gente vai olhar uma coisa lá atrás e fala assim, não. E é tão inteligente o nosso subconsciente que ele apaga. Ele apaga. Só que quando você começa a olhar aqui, ele vai começando, eu costumo dizer que é como se fosse uma cebola. Eu ia falar repolho. Você vai tirando as casquinhas da cebola. A técnica faz isso. Você vai tirando as casquinhas da cebola, as pelezinhas, para ficar só o miolo.
Não é falar assim, olha, nunca mais eu terei problema. Não é isso. Você vai olhar para a sua questão e você vai carregar com você o que você precisa. Só o que você precisa. Não energias que você não faz sentido para sua vida mais. Medos, tristezas, culpas. Então não tem como ressignificar. Eu não falo que é ressignificação. Eu falo que porque ressignificar é muito racional na minha cabeça. É mais do que ressignificar. É você limpar essa energia, esse bloco energético que está te fazendo mal. Por que acontece? Quando você passa por uma situação que você não sabe lidar com ela, você cria um bloco energético. Cada um chama de nome, eu chamo de bloco energético. Esse bloco energético, ele fica orbitando ao seu redor. Ele atrapalha como se fosse uma mangueira. A mangueira não tem aqueles nozinhos? É o bloco energético, é um nozinho. A ideia desse tratamento o que é? Tirar esses nozinhos para que a água da sua mangueira flua. Para que a sua vida flua energeticamente. E, lógico, todas as outras áreas começam a fazer essa limpeza. Então, a ideia do tratamento é exatamente isso. Não é que você não vai ter problema nenhum. Você vai ter diferentes... Eu não falo problema mais na minha vida não, tá? Eu falo desafios. Eu não tenho problema, eu tenho desafios hoje. Todos temos, né? Não, é porque eu falo problema, eu acho que é muito pesado. Então, eu falo que não é problema mais, é desafio. É isso. Então, você vai limpar, tirar esses nozinhos da mangueira para que a sua vida flua da maneira que precisa fluir. E o meu objetivo como terapeuta, eu sempre falo, é ajudar as pessoas a encontrar a sua essência. Porque cada um de nós tem um papel importantíssimo e único. Nós não somos especiais, nós somos essenciais. Nós fazemos parte do quebra-cabeça. E aquele pedacinho do quebra-cabeça só é meu. Você não pode entrar nesse pedacinho porque não vai encaixar. Eu não posso entrar no pedacinho que é seu porque não vai encaixar. É verdade. Então, o objetivo da terapia é esse. Ô Gláucia, como que é a procura? Muita gente hoje em dia já procura por isso ou ainda tem muito preconceito? Graças a Deus as pessoas estão entendendo da necessidade de olhar para dentro, de se olhar, de se perdoar, porque tem muita gente que se culpa muito. Então, carregando essa culpa, as pessoas ficam com medo de procurar terapia, porque acham que não, né? Não, eu não mereço, eu não, enfim. Mas graças a Deus as pessoas estão começando a entender que é importante, porque é o que eu falei para você lá fora, a gente precisa falar amar ao próximo como a ti mesmo. Eu só consigo amar alguém se eu tenho amor dentro de mim. Verdade. E a outra coisa que eu falo eu preciso dar o que transborda, não o que me sustenta. Então a ideia da terapia é que a pessoa transborde dentro dela alegria, amor, felicidade. Também não quer dizer que você não vai ter um dia que você vai estar com raiva. Eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho tristeza, tudo isso. Eu só entendi que eu não preciso me identificar e pegar essa energia da raiva, do medo, da tristeza, e botar debaixo do braço e falar assim, é meu. Eu tenho isso. Eu não tenho isso. Eu olho para isso e entendo por que eu estou passando por isso. O que eu preciso aprender com isso. Você falou nesse ponto aí, eu tenho isso, mas é mais como se o sentimento não estivesse, né? Eu não sou eu que tenho a raiva, porque a raiva eu estou com a raiva, a raiva que me tem, eu estou tomada por ela. Exatamente, como se ela tivesse o poder sobre nós. Não, nós temos tanta coisa dentro de todos. Eu não sou diferente de você, diferente dele, não. Todos nós temos absolutamente tudo dentro de nós. Eu costumo dizer que Deus é perfeito em todos os sentidos, então Ele não fez ninguém diferente. A questão é, como que eu consigo olhar para isso dentro de mim e enxergar isso que eu tenho, para colocar isso para o mundo. Para mim, primeiro, isso não é egoísmo, isso é amor próprio. E amor próprio faz parte do que eu falei, do que o Deus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Não é ame o outro e dê tudo para o outro e fique sem nada. Eu repito isso e falo sobre a questão do avião. A máscara quando cai do avião. A instrução o que é? Coloque você primeiro e depois ajude alguém. A vida tem que ser assim. Só que nós não fomos ensinados a isso. Ensinados a quê? Não, dá um sobrequedinho para fulano, senão você vai ser egoísta. Coisa feia. Não vai dividir com o seu amiguinho, não. Tem que dar. Tem que dar. Mas eu dei o que me sustenta, como é que eu... Nem eu, nem a pessoa, porque a pessoa não quer, às vezes... Você fere uma criança, às vezes, com isso, que ela tá lá brincando e ela tem que, né?
É complicado mesmo, é uma relação complicada. Quando você descobriu que, além disso, está fazendo muito bem para você e você queria para sua família, você queria fazer disso um trabalho? Quando eu entendi a mudança que fez na minha vida. Toda aquela questão que eu falei, que quando eu saí do mercado corporativo, que eu fiquei amedrontada, assustada, pensando, gente, agora? E aí eu entendi que esse trabalho que eu faço, que fizeram comigo, né, me atenderam com essa técnica, mostrou quem eu sou, mostrou a minha essência, me fez descobrir quem exatamente eu sou. E quando eu sei quem eu sei que eu posso fazer uma porção de coisa que eu nem imaginava que eu podia. Então eu pensei exatamente isso. Se eu descobrir quem eu sou, eu preciso ajudar as pessoas a descobrirem quem elas são. E eu sempre falo, eu não curo ninguém. Eu só mostro para as pessoas o que elas têm dentro dela. Elas que fazem o trabalho. O processo é delas, o processo é individual. A pessoa tem que querer. Eu estou lá para dar as mãos, para dizer, vamos junto? Tá afim? Não vai ser só flores, não. Vai ter um dia que você vai sair da sessão falando, que raiva da Glaucia, não gostei. Como é que ela descobriu isso? Ela botou o dedinho lá e descobriu isso, não queria falar sobre isso. Faz parte. É meio que tira as máscaras, né? É isso que a gente coloca na gente. Existe um estudo também que fala sobre as 5 feridas da infância, que é o abandono, a humilhação, a traição. Vou esquecer? Faltam 2. Abandono, traição, humilhação. Fugiu agora. Enfim. Vou lembrar. 4. Foram 3. Foram 4, porque humilhação você não tinha falado. Abandono, humilhação, traição, tem rejeição. Calma que eu vou lembrar. Enfim, são 5 máscaras, são 5 dores da infância que nós criamos máscaras para isso. Por quê? Quando a gente é criança, como eu falei lá fora também, vou repetir aqui. O nosso objetivo como ser humano principal nossa necessidade, vamos dizer assim, é ser amado e pertencer a algum lugar, algum grupo, algum espaço. E quando você não é amado, você precisa fazer coisas para que você seja amado. E quando você é criança, que você não entende muito as questões... Você é doutrinado. Aí a pessoa fala assim, por exemplo, besteira. Menina, fala baixo, sua voz é irritante. Sabe, que coisa irritante. Aquilo para a criança, ela leva como verdade. E lá na frente, ela pode ter um problema seríssimo de não conseguir falar em público, por exemplo. E aí, cada ferida dessa, ela cria uma máscara. Nossa, ela cria uma máscara para poder ser aceita na família. Então tá bom, ela começa a falar baixinho. Mas o tom de voz dela é alto. Mas ela começa a se moldar. Se eu não fizer isso, minha mãe não vai me amar. Minha mãe vai brigar comigo. Menino não chora. Coisa feia. Só menina que chora. A criança não entende isso. Ela leva como verdade para ela. E ela cria uma dor. Ela cria uma dor tão profunda naquilo. E assim, só um detalhe. Os pais não fazem isso de maldade. Eles fazem repetição, o que sabem. Repetindo padrões. E isso me ajudou tanto a relaxar na minha vida, a entender o seguinte. As pessoas... Quando a gente começa a falar e começa... Mas sem culpa. As pessoas fazem o que sabem fazer, com a consciência que tem naquele momento. Então não é carregar, estou culpada, o que eu fiz com o meu filho, o que eu falei com o meu filho. Você fez o que você sabia, sem culpa. Era a sua consciência naquele momento. Então entender isso para mim foi é isso, gente. Não preciso ficar imaginando que a pessoa é ruim, que a pessoa fez isso de maldade. Ela fez o que sabia com a consciência que ela tinha naquele momento. E outra, as coisas são como são e não como eu quero que seja. É verdade. É verdade, mas a gente acaba que com isso a gente cria um julgamento do outro. Exatamente. Porque eu preciso, para poder eu agradar, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado. E não é sobre só a mudança que eu tenho que fazer em mim para poder ser aceito. É sobre a expectativa do outro sobre mim, né? Mas por que você tem tanta expectativa do outro? Porque a gente não sabe quem nós somos. Porque nós não sabemos quem nós somos. A gente fica esperando o outro nos avaliar.
Não estou dizendo que a gente precisa viver em sociedade. É isso, tá tudo certo. Desde que você saia do seu lugar. Aí esse julgamento do outro não faz tanto faz. Tanto faz se o outro vai dizer que você, vai chegar para você, você é, sei lá, Glaucia, você engordou. Você tá gorda. Aí eu vou olhar para mim e vou olhar. Tô gorda. Sim, pois não, pode falar, tô gorda. Aí a pessoa que queria me atingir não vai me atingir porque eu sei que eu estou gorda, tá tudo bem. Ou então, sua gorda, eu vou falar, acho que não é pra mim não, porque eu não tô me sentindo gorda, então ele tá falando com outra pessoa. Pra mim não é. O presente só é seu quando você recebe. Se você não recebe esse presente, se eu quiser te dar esse telefone aqui e você não quiser receber, não vai ser seu, vai ser meu. Quem quer te dar, que vai ficar com essa energia. Não é você que vai receber. Agora, para isso que sabendo quem nós somos, o que realmente faz sentido para sua vida. Identidade, né? Essência. Glaucia, o que mais te impressiona ou te impacta quando você vê que uma pessoa entra de um determinado jeito e você vê que ela vai evoluindo a ponto de... Eu me emociono a cada... Tem sessão que eu me emociono assim, profundamente. Eu não sou... Primeiro que eu tenho minha terapeuta que cuida de mim, tá? Não sou terapeuta, eu tenho que alguém cuidar de mim. A gente precisa de alguém cuidar da gente. E quando eu estou numa sessão que é muito profunda, eu me envolvo com aquela sessão, com aquela pessoa, eu me emociono, eu vejo como se fosse, como é que eu posso dizer para você? O desabrochar da pessoa. Aquela pessoa que chegou na sessão, por exemplo, eu acabei de terminar um bloco agora de tratamento, a menina chegou lá primeiro que ela não tinha um freio para falar. Falava sem parar. Ansiedade, pura ansiedade. Sem respirar. A última sessão, aliás, cada sessão eu faço uma análise com a pessoa, uma conversa. Tá sentindo uma diferença? O que você percebeu semana passada para essa? Porque para a pessoa entender o processo. Cada um tem um processo. Tem gente que demora 4 sessões para perceber alguma mudança. Eu que estou fazendo a sessão, consigo perceber. Facilmente. Essa menina, por exemplo, que eu falei, na 3ª sessão ela começou a falar, não sei o que. Aí o pai terminou a sessão e falei, engraçado. Parece que eu tô com outra pessoa aqui na sala. Nossa, que legal. É muito profundo. E por que é profundo, Joyce? Porque a gente vai identificar exatamente aonde está esse trauma. Aonde está o nozinho da mangueira? E eu vou nesse lugar, pegar esse nozinho e abrir ele. Não é uma coisa que eu vou perguntar, não, eu vou lá aonde está. Por isso que a velocidade da técnica por isso a velocidade é mais acelerada por isso, porque eu vou exatamente no local. É mais profundo, né? É mais profundo. Eu ia até perguntar para você qual a diferença da terapia com você para outro tipo de terapia, mas eu acho que é mais a profundidade. Sim, e na verdade assim, respeito, acredito em todas as terapias sem nenhum desmérito para nenhuma delas. Existe a terapia, TCC, terapia cognitiva comportamental, que é a tradicional, né, que a pessoa senta e fala sobre as questões dela e o psicólogo conversa com a pessoa. Essa técnica, né, do TCC, ela talvez seja um pouco mais demorada, por quê? Porque ela vai sono mental, é o que eu falei. Às vezes a dor está no emocional, no corpo emocional, em outro lugar. Então, até que você chegue nesse corpo emocional, demora mais. Mas assim, como eu falei, vou repetir, sem nenhum desmérito, só quero deixar claro isso, tá? Cada um tem o seu valor. A questão da energética, da terapia energética e espiritual é por isso, porque você vai exatamente no lugar, no corpo energético, onde está aquela dor, aquele trauma, e olha para isso, identifica aquela dor, e você consegue limpar energeticamente isso. Porque nós temos um dedo energético, nós temos um cabelo energético, nós temos um nariz energético, nós temos o nosso corpo todo carregado de energias. Todo energeticamente falando. Eu quero pedir uma coisa pra você. Eu tinha pedido pra poder você fazer isso aqui comigo, aí você falou que ia fazer outra coisa. Eu vou fazer. Aí como você tá falando de energia... Então tá bom. Eu acho que eu fiquei um pouco assim, tensa na hora que você começou a falar de filhos,
Porque envolve muita coisa, Sim. né? Criações da gente, coisa que a gente replica. Sim. Porque eu sei que eu repliquei muitas coisas da minha criação. Eu tenho 3 filhos. Um de 21, uma menina de 10 e um menino de 8. E eu sei que muitas das coisas até a gente, sem querer, a gente acaba replicando. E eu fiquei... Normalmente é sem querer, tá? Só leve isso pro seu coração. E eu acabei ficando um pouco assim, não, mas só um detalhe, antes de fazer qualquer pesquisa que você vai me perguntar, não é uma mesa oracular. É só para poder saber a energia. Não é uma mesa oracular. Quando eu faço a técnica, eu faço pesquisa bem profunda. Mas aleatoriamente, sem ser uma sessão, a gente pergunta as coisas sobre você. Tá. Nada sobre o outro, mesmo que o outro seja seu filho, seu marido, nada disso. Eu não tenho... Enfim, seja lá quem for. Então é sobre você. Ai, meu Deus. E aí, vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é explicar ou identificar em quantos hertz está vibrando agora. Porque nós temos uma tabela chamada escala de Hawkins, que é uma escala onde tem as várias emoções. Vergonha, enfim, coragem. Eu quero saber. Isso é uma oportunidade. Também quero saber. Coloca seu dedinho aqui? Nesse lugar, isso. E fala seu nome completo e data de nascimento. Joyce Guimarães Rodrigues, 14/11/80. Pode tirar o dedinho. A energia da Joyce está na mesa, sim ou não? Só para te mostrar. Aqui é o sim e aqui é o não. Tá? Estou tensa. Quantos hertz a Joyce está vibrando agora? $390, sim ou não? Tá vendo aqui o sim. Só para explicar, isso aqui é um pêndulo, é a técnica chamada radiestesia. Essa técnica também é uma técnica milenar, que até hoje, se você for em lugares do interior, de vários lugares, um sítio. Eu já vi. Você já viu isso? Então, a pessoa vai, eu quero fazer um poço. A pessoa vai com alguma coisa pendular, e a mente dela, então você entende o que é energia. A mente dela, a energia da mente dela, atravessa e vai para o lugar, identifica. Tem água aqui, ele vai lá, fura e tem um poço. É a mesma coisa aqui. O que eu estou perguntando que bacana, né? É exatamente a mesma coisa. Eu estou conectando com o seu mental superior, quando você coloca o seu nome, a sua energia, é o seu mental superior que está atravessando esse pêndulo e respondendo. Menina. É exatamente isso. Então não é bruxaria, não é nada de medo, não. Então você está vibrando em 390 Hz, que significa o estado de consciência seu, o que é? Entusiasmo. Você está entusiasmada? Você se sente entusiasmada? Emoção da paixão. Não é paixão, é paixão por você. Mas eu sou apaixonada pela vida. Pela vida. Um processo de entrega, sempre se entregando para fazer tudo da melhor maneira possível. Ai, que coisa boa. A visão da vida sua, com essa vibração, é encantadora. E você vê a visão de Deus para você, é um ser misericordioso, divertido, enfim. Faz sentido para você? Faz. Para mim, a Bíblia é um livro de aventura, eu adoro. Exatamente. Então, assim, só para você entender, é nesse caminho que a gente vai. Se você me perguntasse, por exemplo, a energia da Joyce ainda está na mesa, sim ou não? Porque eu não fechei a mesa, sua energia tem que estar. Então, eu vou perguntar, você está com quantos anos? 44. A Joyce tem 35 anos, sim ou não? Nossa, muito legal. Muito legal. Quer uma outra pergunta? Não. Posso fechar a mesa? Sim ou não? Porque se tivesse uma pergunta que você não quisesse fazer, de repente precisasse, a mesa falaria para você. Mas eu não entendo, eu vou te explicar. Gente, que interessante. É isso. Então, assim, quando eu faço a sessão de anamnese, a primeira sessão é a anamnese. E aí eu vou colocar a energia da pessoa nesta mesa. Eu vou identificar em que corpo ela está. É lindo, né? É lindo. É lindo, é profundo. Aqui tem os raios, por exemplo. Quando eu vou identificar... Eu posso fazer isso para você também. Vamos lá. Já me empolguei, eu fico empolgada. Vamos de novo. Coloca seu dedinho aqui.
Fala de novo seu nome e data de nascimento. Joyce Guimarães Rodrigues, 14/11/80. A energia da Joyce está na mesa, sim ou não? Qual a posição correta do labirinto para sintonizar com a energia da Joyce? O labirinto está na posição correta em relação à energia da Joyce, sim ou não? Joyce pode tirar o dedo do decágono, sim ou não? Tirar o dedinho daí. Pode tirar. Em que tempo a Joyce está agora? Tempo 5. O que significa? Tempo 1 é espiritual, tempo 3 é mental e tempo 5 é emocional. Quando você está no tempo 7, você está equilibrada energeticamente. Então, eu vou perguntar se eu posso te harmonizar agora na mesa. Vou perguntar. Posso harmonizar a Joyce agora na mesa com o Jair, sim ou não? Pode. Então, eu vou pedir que você feche os seus olhinhos e você entre numa lista de gratidão da sua vida. Absolutamente tudo. Todas as pessoas, todas as situações que você tem para agradecer na sua vida. Sejam pequenas, sejam materiais ou não. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio do poder na Joyce. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio do poder na Joyce. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio do poder na Joyce. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio do poder na Joyce. Continua nessa gratidão, nessa lista de gratidão. Sinta seu corpo vibrar nessa gratidão. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio da paz na Joyce. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio da paz na Joyce. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio da paz na Joyce. Continua agradecendo, só sentindo essa energia. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio do poder na Joyce. Ajusta, harmoniza e equilíbrio o raio do poder na Joyce. Respira fundo, pode abrir os olhos. Em que tempo a Joyce está agora? Muito legal. Posso fechar a mesa assim ou não? Assim, é mais ou menos assim. Glaucia, que fantástico. É muito profundo. É muito profundo. É emocionante, é profundo e eu falo que é libertador quando você consegue entender quem você é. Quando você começa a fazer não sei se é sessão, não sei como é que fala, com alguém, por onde que você começa? Eu antes de atender, por exemplo, todos os meus dias de manhã, eu faço uma meditação, respiração profunda, de manhã e de noite, às vezes durante o dia, para me manter em estado de equilíbrio energético, emocional e espiritualmente. Quando eu vou atender alguém, a primeira coisa que eu faço é fazer um alfa profundo, um relaxamento de alfa profundo, que é onde você vai, a pessoa fecha os olhos, não é hipnose, é um relaxamento onde você fica consciente e você realmente se entrega, você está presente naquela sessão. Nossa! Presente, porque às vezes você está aqui pensando em outro lugar, você não está aqui. Uhum. Aí eu falo, o seu corpo está aqui, sua energia está. Então, se você está num lugar pensando em outro, você não está naquele lugar. Posso fazer uma pergunta típica? Pode. Eu não sei se eu puder responder. Se eu souber, se eu não souber, eu falo, não sei. Vamos lá. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Mas o que acontece com os sonhos? Quando você acorda tendo a sensação de que viveu alguma coisa? É assim. Esses corpos se desdobram. Quando a gente dorme, a gente desdobra esses corpos. Então, por exemplo, eu não sou muito, é uma área que eu não sou muito aprofundada em relação aos sonhos, mas até onde eu entendo, eu sei que existe o desdobramento, porque uma das técnicas que eu faço, você desdobra os seus corpos, acordada, tá? Nos sonhos é exatamente isso. Quando você está dormindo, você entra num estágio, as suas coisas mentais, como é que fala? A sua mente, a sua mente começa a ficar mais tranquila.
ele vai para, por exemplo, 4 Hz, 5 Hz, ele começa a estagnar, a ficar calmo. Quando você fica nesse estágio de frequência, você consegue fazer o desdobramento. Todo mundo, todas as pessoas, quando dormem, fazem o desdobramento. Algumas lembram, outras não lembram. Por isso que às vezes você lembra do sonho e você não lembra do sonho. Eu não tenho muito estudo sobre sonho, mas até onde eu sei exatamente isso. O que acontece com o sonho é que você realmente se transporta para esses lugares. É porque a gente às vezes tem a sensação de que aquilo foi tão real. Mas é real. Porque é um dos seus corpos sutis que visitou esse lugar. Seja um lugar que você conhece, um lugar que você não conhece. E a sensação de você ver alguém que você... Déjà vu? Que você nunca viu e você acha que aquela pessoa é como se você conhecesse a vida inteira. É você acessar o seu corpo búdico. É um pequeno acesso a esse corpo. Porque está tudo registrado em você. Isso aqui está registrado, como eu falei, para quem acredita em vidas passadas. Para quem não acredita, toda a sua ancestralidade, que faz parte de você. Concorda? Seus avós, isso faz parte. Claro. Então, é um pequeno acesso a esse corpo búdico. É isso que acontece. Quando você acha, você olha a pessoa e fala, conheço essa pessoa de algum lugar, gente, parece que eu já vivi com ela, é esse acesso a esse corpo búdico. E tem gente que a gente conhece a primeira vez e parece que a gente conheceu a vida inteira. Que a afinidade é grande, tudo ali funciona. Por quê? E tem gente que a gente repele. Por quê? Tudo que chega até a gente é de acordo com a nossa vibração interna. Não é com o que está fora. Se você está vibrando numa energia de medo, de raiva, muito provavelmente uma outra pessoa vai se aproximar de você com aquela mesma energia. Muito provavelmente. Porque no mundo sutil... Eu só quero gente apaixonada comigo. No mundo sutil, a gente se conecta pelos iguais, quando está frequenciando. É igual rádio. Sabe rádio? Sim. Você vai se sintonizando? É isso. No mundo material, é pelos opostos, não é isso? Então, no sutil é isso. Então, normalmente, quando você está vibrando, por isso a importância de você realmente se conhecer. Por isso é importante de você meditar. Ai, Glaucia, eu não sei meditar, não consigo, fico lá. Eu, quando comecei a meditar, era uma benção, né? Porque eu olhava o relógio, falta 5 minutos, eu pensava, 2 minutos. Não meditava nada. Só que comecei a entender que não é a meditação, é a respiração. Não é a meditação pura e simplesmente. Porque pensa, nós temos o pulmão, o coração e o cérebro, certo? A gente acha que, eu falei, a mente que manda na gente, né? Mas mente. A mente mente. E a mente, a gente acha que pode controlar facilmente a mente. Não é tão fácil assim. O coração a gente não consegue controlar. Bateu, vai bater de qualquer forma. Mas a respiração, ou seja, o pulmão, através da respiração, a gente controla. Então, o exercício é uma outra formação que eu estou prestes a fazer, que é Breath Work, que é uma técnica só de respiração. Quando você começa a fazer respiração, que eles chamam de respiração coerente, por exemplo, inspirar pelo nariz em 4, expirar em 4. Você faz várias vezes isso. Aí você começa a explicar, essa respiração começa a levar a informação pro coração, tipo, oi, cara, fica tranquilo, tá tudo bem. Ô, mente, não precisa estressar, eu tô no controle. Vai calmo. É por isso que muitos psicólogos, né, quando a pessoa está com um estado de ansiedade, ensina essa técnica de respiração. Eu vi nessa formação que eu não fiz ainda, mas que eu já, né, comecei a... Agora eu falei que é um caminho sem volta, né? A diástase também tem muito disso. Quando você vai fazer respiração para diástase, tem muito disso. E aí eles falam sobre a suspiro fisiológico. Quando você está numa sensação de ansiedade, você faz... Nossa. Você começa a perceber que seu corpo começa a acalmar. Nossa, eu nunca vi essa. Suspiro fisiológico, eles chamam. Depois você procura Felipe Marx, M-A-R-X-K, acho que é isso. A formação dele é maravilhosa. Ô, Glaucia, diga. Pedi, né, pra ele me dar 2 horas de programa, mas... Já está mandando... Catch me off. Ai.
chegamos ao final, infelizmente. Ai, que pena. Foi maravilhoso estar aqui gostado, com você, né? maravilhoso, sem palavras, com tudo que você trouxe aqui para poder nos ensinar e apresentar. Eu ainda tenho muitas dúvidas. Sim. Muitas. Acho que não quanto mais a gente tenta saber, parece que vão abrindo caixinhas, né? Parece, não, é exatamente assim que funciona. E você pode abrir tudo de uma vez. Tem que devagar assim. Então, enfim, chegamos ao fim desse programa. Eu te agradeço muito. Obrigada. Muito, realmente, pelo que você trouxe, pelo que você profundo. ensinou. Realmente, ser humano é profundo. Né? A gente tem que aprender mais a lidar com a gente para lidar com o outro. Sim, é fundamental isso. E eu quero agradecer você por ter vindo, por ter passado esse tempo comigo, por tudo. Pedir para você deixar as suas considerações finais, falar aonde as pessoas podem saber um pouco mais do seu trabalho, né, como rede social, e como faz para poder, de repente, ter acesso ao seu serviço, porque eu tenho certeza que muita gente que assistir isso vai, com certeza, querer conhecer melhor. Né? Que bom. Porque muita gente precisa, né? Eu falei, as pessoas não precisam de terapia, as pessoas merecem terapia. Porque eu falei, o autoconhecimento é saber quem você é, descobrir as suas forças, suas fraquezas e olhar para elas com amorosidade, com carinho, com coragem, que não é sempre fácil. Mas aí que é o melhor, é possível. Fácil nem sempre é, mas é possível. É possível, com certeza. E eu estou muito feliz pelo convite. Espero que tenha falado, que é muita informação realmente. Eu estou encantada com isso aqui até agora, parece um brinquedo. Eu estou atendendo um menino de 11 anos, quando ele viu essa mesa ele ficou, mas tia... Falei, todo mundo, é a última pergunta, todo mundo vê com encantamento? Não. As pessoas, algumas têm receio, têm medo, porque acham que é uma coisa de outro mundo. Acha que é uma coisa que não é de espiritualidade. Eu já ouvi falar que a pessoa fala que acha que não é de Deus, porque tem alguns receios. Mas eu estou falando de amor. Do tempo inteiro, e não é do outro, é da pessoa. Não é energia externa que eu trabalho. Eu trabalho com as energias da pessoa. Não sai puxando o amor de lugar nenhum. Não. Eu trabalho com o seu medo, sua raiva, sua tristeza, é sua, tudo que é seu. Não vem nada. Terapia, né? É isso. Então, se quiserem me encontrar, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, me encontrem na rede social @glauciacoelhoneves.terapias ou no canal do YouTube Glaucia Coelho Neves. Atendo online, porque como trabalho de energia, eu também posso atender online. E também a presencial, quartas e sextas, no 10º andar do edifício do restaurante Haru, que é no Plenamente Instituto. Espero vocês, sem medo, sem dedos, só vai e olha para você. Quando você conhece quem você é, meu amor, o mundo é pequeno. Liberta. É libertador, pode ir. É possível. Obrigada a você. Gente, obrigada a vocês que acompanharam até aqui. Encaminhem esse conteúdo para outras pessoas. Coloca um comentário aí. Se tiver alguma pergunta para fazer, a gente não vai conseguir responder agora, mas a gente olha, de repente a gente chama ela de novo para poder bater um papo, assim, trazendo outras vertentes, né, que com certeza devem ter ficado muitas dúvidas. Partilha, siga, comente, compartilha. Terça e quarta sessão da Câmara. Eu vou reforçar porque vale a pena e é sobre o interesse da sua cidade, sobre o seu interesse. Terça e quarta sessão da Câmara. Sexta-feira a gente tem o Jornal 360. Macaé, região internacional e missão, né? Missão com agenda cultural. Temos outros podcasts aqui que são sensacionais, apresentadores incríveis. Acabei de esbarrar com um que saiu aqui agora, que ficou mais 2 horas aqui. Ele deixou o outro apresentador ficar 2 horas. Pra mim é uma só, me cortou. Mas tá tudo bem, tá perdoado. Amo vocês. Até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você.
Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.